Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A casa sobre a rocha. Nós vamos estudar a palavra de Deus, fazer esse estudo bíblico, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar o seu entendimento e vai acrescentar na sua vida essa palavra forte que vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever no canal. E se você já é, deixar o seu like também, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque o Espírito Santo vai falar forte com você através dessa palavra. Vamos entrar aqui na palavra de Deus então, nesse estudo bíblico. Está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, a nossa palavra. Vamos ler. Diz assim o texto: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus ele compara o homem que ouve as suas palavras e as pratica como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, que construiu a sua casa sobre uma pedra. E o que isso significa? O que Jesus quis dizer com essa parábola? Né? Quando a gente estuda parábolas, elas são histórias que Jesus usava em sua época para trazer uma mensagem, uma reflexão. E o que isso pode acrescentar em nossas vidas nos dias de hoje? Então é exatamente esse nosso estudo. Nós vamos entender o significado dessa parábola. Amém? E eu coloquei aqui algumas anotações e eu quero compartilhar com você para você entender. Olha só. Estar sobre a rocha significa ter alicerces fixados no lugar profundo. Ou seja, é você estar alicerçado na rocha. Vou continuar aqui. É como a sua vida com Deus, sua intimidade com o Senhor. Ninguém vê. Mas é a sua vida espiritual e comunhão com o Pai que vai te sustentar diante das adversidades deste mundo. Tá dando para você entender? Por que eu estou te falando isso? Jesus ele compara nesse texto duas casas, você vai entender. Uma está sobre a areia e outra sobre a rocha. Mas quando ele fala sobre essa rocha, ele está declarando aqui aquela casa que realmente está alicerçada, que está estruturada, que tem alicerces. Por que eu estou te falando isso? Para você entender. Porque aqui no livro de Lucas 6,47, olha só o que diz o texto sobre o mesmo assunto. Olha só. E semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Deu para você entender essa parte em amarelo? E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, quando ele fala que a casa está sobre a rocha, ele está comparando essa casa com um homem, como nós. Como uma pessoa que cavou bem fundo, abriu os alicerces e fixou aquela casa. Então, existem dois tipos de casas aqui que a Bíblia está relatando. Aquela casa que está sobre a rocha e aquela que está sobre a areia. Na realidade, as duas estão sobre a areia, mas uma, os seus alicerces, estão sobre a rocha. E era isso que Jesus estava dizendo aqui, que ele cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E o que isso significa para os nossos dias atuais, para a nossa vida? A nossa comunhão com Deus. Como eu coloquei no texto anterior, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, é essa rocha. Era isso que Jesus estava declarando nesse texto. Amém? Nós vamos continuar aqui para você entender a palavra de Deus. Versículo agora 25, olha só o que diz. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é essa chuva? O que é esse rio? O que são esses ventos? Aqui Jesus ele dá esses exemplos, trazendo para os nossos dias atuais. São os problemas que nós enfrentamos, são as lutas que nós passamos. Vento, chuva, enfim, são problemas que nós enfrentamos e que tentam derrubar a nossa vida,
que tentam nos destruir, nos parar. E ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava sobre a rocha. Quem está sobre a rocha, quem tem o alicerce fixado na palavra de Deus, não cai, meu irmão. Essa é a palavra que Jesus estava revelando às pessoas naquela época e que nós podemos trazer e aplicar nos nossos dias atuais. E eu coloquei aqui, para você entender. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu peguei Salmos 18, versículo 2 e 3. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Por que o salmista está declarando isso? Porque a sua vida estava sobre a rocha. Como ele declara, o Senhor é o meu rochedo, ou seja, quando a sua vida está fixada na palavra de Deus, quando você tem estrutura espiritual, meu irmão, pode vir o vento, a chuva, ou seja, pode vir os problemas, as tentações, as ciladas do inimigo, você permanece firme na fé. Amém? Tá dando para você entender? Espero que você esteja entendendo esse estudo, que você possa meditar nessa palavra, porque vai acrescentar na sua vida espiritual. Glória a Deus. Vamos continuar então o versículo 26. Aí ele dá o segundo exemplo da segunda casa, né? Primeira sobre a rocha, segunda sobre a areia. Continua. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, olha só, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha que interessante isso. Ele dá esse exemplo. Aquele que ouve a palavra, não pratica, não cumpre a palavra, é como se ele tivesse feito a sua casa sobre a areia. E você sabe que uma casa sobre areia, uma casa que não tem alicerce, ela não suporta. A primeira chuva que dá, primeiro temporal, enfim, o primeiro clima ruim que acontece ali, derruba aquela casa. A gente vê vários exemplos aí de cidades que são destruídas. Vimos exemplos agora em Petrópolis de muitas casas que foram destruídas porque estavam no barranco, estavam ali apenas na areia, não estavam fixadas na rocha. E assim é na nossa vida espiritual, trazendo, aplicando para os nossos dias atuais. Se nós não tivermos estrutura espiritual, não estivermos fixados na palavra de Deus, meu irmão, primeira luta, primeiro problema que surgir, não vamos resistir. Era isso que Jesus estava dizendo. E eu coloquei aqui, edificou a sua casa sobre a areia. Todos ouvem a palavra, todo mundo ouve a palavra, mas somente aquele que vive a prática é quem fixou seus alicerces na rocha, ou seja, aquele que tem vida com Deus. Já observou na igreja? Todo mundo ouve a palavra quando o pastor prega. Mas por que alguns irmãos se afastam, caem em tentação, pecam e outros permanecem firmes? Porque alguns têm a sua vida edificada na rocha, ou seja, têm vida com Deus, têm alicerce. Outros não. A palavra vem para todos. Ou seja, todos recebem a palavra de Deus, mas nem todos praticam. Então, nós devemos tomar esse cuidado, devemos estar atentos com isso e entender que a nossa vida tem que ter alicerce, estrutura. E se for necessário, como está lá em Lucas 6, cave mais fundo, meu irmão. O que é cavar mais fundo? É você ter vida de oração, é você orar de madrugada, é jejum, é você ter comunhão com Deus, é onde ninguém vê, é o teu secreto. Ninguém está vendo, mas você está ali, tendo vida com Deus. É como o alicerce de uma casa. Ninguém vê o alicerce da casa, porque ele está embaixo da terra. Mas ele está lá, ele existe. Assim é o crente que tem vida com Deus, ele tem um alicerce. Ninguém vê as orações que ele faz, ninguém vê o jejum que ele faz, mas ele está cavando fundo, ele está fixando na rocha, porque quando vem a luta, ele vai permanecer. Amém? Está dando para você entender? Para a gente finalizar então, o versículo 27, diz assim: E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha aí, ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela não estava fixada na rocha. Eu coloquei aqui, combater aquela casa e caiu, e foi grande sua queda. E eu coloquei um texto para você entender. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Provérbios 13:3. Ou seja, todos recebem a palavra, todos recebem a instrução de Deus, mas nem todos praticam. Alguns desprezam, e quem despreza, na hora que vem a adversidade, na hora que vem a luta, essa pessoa acaba caindo, porque ela não está fixada na rocha. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você, esse estudo bíblico sobre esse texto, essa parábola de Jesus,
que é a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, ele falou o seu coração. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui o que você entendeu. Se você tem alguma dúvida, pode comentar que eu vou responder também. Eu gosto muito quando você participa e interage comigo aqui. E compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com 3, 4 pessoas. Faça isso, você vai estar me ajudando a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.